Olá, amigos e amados de Deus, e a todos que nos ouvem, a todos que se juntam a nós por meio das palavras de Deus, pois por meio das palavras de Deus podemos nos reunir quando nós paramos para ouvir as palavras de Deus. Vamos, ó amados de Deus, parar para ouvir as palavras de Deus. Parar tudo que nós estivermos fazendo para ouvir as palavras maravilhosas de Deus que estão na Bíblia e também está no coração de muitos de nós e estará e entrará no coração de muitos aqueles que dão ouvidos às palavras de Deus, que param para ouvir as palavras de Deus, as palavras e ensinamentos que estão na Bíblia Sagrada. Paramos para ouvir, paramos para ler, para prestar atenção nessas palavras e aprendê-las, para que nós assim seguimos no verdadeiro caminho da vida maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo nos veio trazer. Vamos parar para ouvir as palavras de Deus que estão na Bíblia, e também elas estão em nossos corações, e elas poderão estar no coração daqueles, que quando dão ouvidos às palavras de Deus e as recebem com humildade, elas são gravadas em nossos corações, e assim temos fé nelas e passamos a receber força para continuar lutando e vencendo os problemas, lutando e passando pelos problemas da vida, problemas que naturalmente vêm na vida de todos, mas com a força que Deus nos dá através da sua palavra, nós assim podemos passar por todos esses problemas e manter a esperança, com a maior esperança que Deus, com a maior promessa, que Deus nos trouxe, a maior promessa que Deus nos fez por meio das suas palavras. Ó amados de Deus, é a vida com abundância, é a vida eternamente, a vida para sempre com Ele, pois através do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, é que Deus nos trouxe essa promessa, e é o Senhor Jesus Cristo que nos afirma, Ele nos afirma que Ele está com nós. Por isso aqui nós estamos unidos por meio da sua palavra, crendo nestas promessas, na palavra dele, pois ele diz que quando nós nos reunimos em 2 ou 3, ainda que seja somente 2 ou 3, ele afirma isso, que ele está no nosso meio, e que no nome dele nós concordarmos alguma coisa, o Pai que está no céu, o Pai celestial, ele nos atende. Por isso nós aqui estamos em concordância com os amados de Deus, que ouve as palavras de Deus, porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus, disse o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47. E ainda ele diz mais: por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus.
aqueles que se recusavam a ouvir as palavras de Deus, aqueles que se recusavam a ouvir os ensinamentos, as doutrinas do Senhor Jesus Cristo, as coisas espirituais, as coisas celestiais. Ele diz a eles, aos fariseus, aos que diziam até mesmo crer em Deus, mas não aceitavam as palavras do Senhor Jesus, não com humildade, não recebiam estas palavras. Mas, amados de Deus, nós estamos aqui com a intenção de que estas palavras sejam divididas aos nossos próximos. Cremos nisso e o Senhor Jesus vai nos ensinar as suas palavras que estão na Bíblia. Por isso nós aqui, mais uma vez, estamos unidos nessa intenção de unirmos juntos com aqueles, os amados de Deus, aqueles que ouvem as palavras de Deus, que param para ouvir e prestar atenção nas palavras de Deus, não somente para ouvir, mas também para guardá-las no coração e para ter fé, para praticá-las, porque nós, na maneira que a gente ouve, que nós ouvimos e com humildade nós aceitamos e concordamos com estas palavras, nós assim adquirimos fé nelas, nós humildemente somos mudados por as palavras de Deus, somos guiados, temos a direção para não vivermos enganados, viver no caminho tortuoso deste mundo, porque as palavras de Deus têm poder para nos salvar, para nos limpar, para nos santificar, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó amados de Deus. E nós vamos estar tratando sempre das coisas celestiais, das coisas eternas, porque o nosso destino com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, é a eternidade. O nosso futuro, o nosso amanhã é a eternidade. Pois por isso nós estamos aqui em busca da maior promessa que Deus nos trouxe através do seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo. E nisso nós estamos nas suas palavras, procurando esse caminho, andando nesse caminho já, porque nós já o encontramos. Ele está na Bíblia, nas palavras do Senhor Jesus. Só nós devemos ter tempo para ouvir estas palavras e assim nelas acharmos a fé, a força, o entendimento, a direção para seguir no caminho eterno, no caminho celestial, no caminho da onde nós nos encontraremos com o Todo-Poderoso Pai nosso que está nos céus, ouvindo as suas palavras e obedecendo a elas, ó amados de Deus. Não somente ouvindo, mas obedecendo a elas, mas primeiramente nós devemos ouvi-las diariamente para obedecê-las, pois se nós nos recusarmos a ouvi-las, como é que nós podemos obedecê-las? Como é que nós poderemos ter elas nas nossas mentes, nossos corações? Nós não podemos deixar de ouvir estas palavras, pois estas palavras, a palavra de Deus, a palavra que está na Bíblia, ela tem o poder de nos salvar, de nos limpar, de nos purificar, nos santificar e de nos guiar, porque o Senhor Jesus disse, ele disse em João capítulo 15, versículo 3, ele disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então a palavra nos limpa. Também ele diz em João capítulo 17,
versículo 17 também, ele diz: santifica-os na verdade. Aí ele diz: a verdade é a tua palavra. Ele pedindo ao Pai Celestial para santificar-nos na palavra, na verdade. E a verdade, ele afirma, é a tua palavra. Por isso nós estamos aqui para falar da verdade, que é a palavra de Deus. E a palavra da verdade também, que está em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: ao Senhor Jesus respondendo, repreendendo a Satanás, ele usou esta palavra dizendo assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, ó amados de Deus, vamos estar sempre focando, sempre meditando nessas palavras, ouvindo elas, para que nós sejamos limpos, alimentada a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, na palavra de Deus, porque só pela Bíblia, só por ouvir as palavras de Deus, é que nós temos a direção a seguir, como praticá-las, como iremos praticá-las se nós nos recusamos a ouvi-las? Como nós chegaremos à direção, ao entendimento, né? Se nós diariamente não nos alimentar dessa palavra, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus é a voz de Deus para nós, é o alimento de Deus, é o caminho para o céu, o caminho para o céu. A palavra de Deus nos sustenta. Nós não somente por ouvi-la, não somente por dar ouvidos a ela, porque na verdade, amados de Deus, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus com humildade, elas estão sendo escritas em nossos corações, nas nossas mentes, para que diante dos problemas, das situações, diante das fraquezas, diante dos pecados deste mundo, diante dos erros, nós estejamos com elas no nosso coração, na nossa mente, para que nós assim não pecamos contra Deus, nós não transgredimos elas, mas se nós a recusarmos a ouvir, como é que nós teremos esse entendimento no momento das dificuldades? Como o Senhor Jesus estava na palavra de Deus e usou a repreender ao Satanás, né? Que disse para ele transformar as pedras em pães e comer. Mas Jesus, diante da dificuldade, ele usou a palavra de Deus e disse a ele: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amados de Deus, vamos nos manter nessa fé, inspirados pela palavra de Deus, porque só assim teremos força para praticá-la, para obedecer e seguir em frente, ouvindo as palavras de Deus. Amados de Deus, a todos que ouvem as palavras de Deus, vamos em frente com estas palavras, com essa meditação, lendo a Bíblia, parando para lermos a palavra de Deus. Devemos parar tudo e irmos para a leitura da palavra de Deus, meditação, para que tenhamos forças, fé, sabedoria, entendimento para lidar com as dificuldades deste mundo, para vencermos o pecado, para vencermos as injustiças, para vencer a falta de amor ao próximo, a falta de amor a Deus em primeiro lugar,
a falta de justiça, a falta de entendimento, a falta de Deus. Nós precisamos parar para que essas faltas venham a ser preenchidas em nossos corações, através de ouvir a palavra de Deus, pois ouvindo ela já estamos no início da prática da palavra de Deus. Então a mensagem é esta: parar para ouvir a palavra de Deus, que está na Bíblia, pois quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E assim nós seguimos em frente, agradecemos a Deus, damos graças a Ti, ó Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, e seguimos em frente falando das Tuas palavras, buscando no céu a Tua presença, buscando a Tua salvação, buscando a Tua direção e ouvindo a Tua voz que está escrita na Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó todos os amados de Deus, seguimos em frente. Amém e amém.